Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla está concorrendo ao prêmio iBest na categoria Esportes. Acesse o link que está na descrição ou fixado nos comentários para votar e ajudar a gente e o Mengão a ganhar mais essa. A gente pode entrar até numa questão de SAF, que inclusive eu me recordo que, se eu não me engano, lembro agora se foi 2014, 2015 ou 2016, de um artigo seu no jornal O Globo, que até me inspirou a escrever também algo sobre SAF, mas naquela época, porque assim, eu entendo, eu tenho lido bastante sobre o assunto, né, até para poder ter base nos debates, né, Claro. mesmo muita gente fala, sou contra, sou a favor, mas por quê, né, por qual motivo? E uma das coisas que eu entendo, isso a gente estudar, por exemplo, Chile, Espanha, Inglaterra, a SAF, ela, primeiro para ela ser implementada, né, ali pela federação ou pelo país, né, ela tinha uma motivação. Alguns países, dívida dos clubes, então a gente vai tentar ajudar aqui a diminuir as dívidas, então vamos transformar em SAF. Outra, a Espanha teve muito essa questão da gestão, né? Não, vamos acabar com a gestão Transparência, melhores práticas, etc. A Inglaterra já veio naquela toada lá da Margaret Thatcher de profissionalizar, vou ser generoso com ela, e aí veio a questão da SAF, né? SAF fala assim, clube empresa, né? Sim. Essa coisa toda. E aqui no Brasil, meio que isso, a gente sabe que o Rodrigo Maia acelerou por conta, né, do Botafogo ali e tal, mas acho que a grande motivação foi justamente as dívidas dos clubes. Tipo assim, é mais uma maneira que a gente vai tentar encontrar para ver se os clubes conseguem quitar alguma coisa que Sim. devem aqui e tenham uma boa gestão. E isso também, individualmente, olhando para os clubes, tem que ter uma motivação. Então, por exemplo, hoje eu entendo do Botafogo ter se aventurado numa SAF, que por enquanto não está trazendo resultados esportivos para eles e muito menos, na minha opinião, administrativos. A gente está vendo aí vamos dizer assim, divergências com relação à legislação do Brasil, como que a justiça vê as questões trabalhistas e tal. O Vasco, mesma coisa, né? Eu acho que o Vasco, olhando os clubes aqui, principalmente do Rio, tem o maior potencial de fazer algo parecido com o que fez o Flamengo. Pelo tamanho da sua torcida, pelo engajamento da sua torcida. Concordo. Mas eles resolveram. Eu acho que não dava mais tempo, Túlio. Chegou num ponto que a gente tá- chegaria, se tivesse perdido a eleição em 2012. A gente ia pegar em Chegaria numa 2015, situação que- cara, numa situação assim insustentável. Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Vasco passou do ponto. Passou do ponto caminhando para uma situação meio sustentável, né? Então, aí que entra uma situação que eu vejo assim. Por exemplo, naquela época que você escreveu aquele seu artigo, talvez justificasse, assim, falar, olha, nós viemos até aqui, a gente acha que ainda pode demorar mais alguns anos pra gente atingir os objetivos esportivos e pra gente encurtar esse caminho, vamos discutir e estudar uma SAF, né? Lógico, ali naquela época, não tinha nem legislação, Hoje, olhando, eu não vejo nada que motive. Eu não sei assim, igual você falou a questão que até a galera tá confundindo aqui. Você falou assim, do estádio a gente pode fazer uma SAF pro estádio, né? Não tem nada do futebol, Nada não, do galera. futebol, algo é o específico. troço separado. Separado. Tá? Tem nada a ver com o futebol do Flamengo. O futebol do Flamengo continua associação. A associação vai participar, vai ter 20%, 30% numa SAF e essa SAF só vai ter o estádio dentro, tá? Não tô querendo... falando que o Flamengo tem que virar SAF do futebol, não. Então, aí isso começou uma discussão dentro do clube. Eu não vejo problema de se estudar, de se debater e tal, mas hoje eu não vejo sentido nenhum em nenhum dos modelos que tem, de vender, colocar ação, de dividir e tal, a não ser que fosse algo específico pro estádio. Eu nunca tinha escutado isso, inclusive, você falando aí, eu até concordaria, porque eu queria saber assim, como é que você vê essa situação, se você é a favor de uma SAF, e se o Flamengo for implementar, qual seria o melhor modelo? Você que é um cara, né, que entende muito dessa área. Se você o Flamengo vai aprovar a SAF, aprovou. Qual seria o melhor modelo para se adotar? Bom, primeiro eu concordo com você. O Flamengo não precisa ser SAF. Por que o Flamengo não precisa ser SAF hoje? Né? Primeiro, você só vende uma parte do seu patrimônio, ou venderia um pedaço... 20%, 30%, né, que as pessoas estão falando. Tem vários modelos. Um é vender um pedaço pequeno, né? Por que eu vou vender um pedaço pequeno tendo o clube ainda capacidade de crescer com os próprios pés? Assim, o Flamengo, daqui a pouco vai ter uma liga, vai aumentar a receita. Daqui a pouco vai ter um plano de marketing
global, um plano de comunicação global para você poder trazer mais patrocínios, mais visibilidade, mais sócios-torcedores ou sócios-simpatizantes, o que seja. Tem uma série de ações que o Flamengo pode fazer para aumentar a sua receita. Então, se a receita hoje é 1 bi e pouco, pode ser que o Flamengo, sem ajuda de ninguém, consiga chegar a 2 bi, tá certo? Aí vamos supor que chegou a 2 bi e fala, cara, não consigo crescer mais. Eu quero entrar nos Estados Unidos, eu quero entrar na China, mercado asiático, não consigo crescer mais. Tá, beleza. Então eu preciso, para fazer isso, eu preciso de 200, 300 milhões. Então, olha só, vou chamar um investidor que vai me colocar no mercado asiático, que vai me colocar no mercado americano, por exemplo, algum outro tipo de ação, que meu patamar de faturamento vai subir de 2 para 3. Beleza, então eu já bati no teto do que eu consigo fazer sozinho, vou chamar alguém, vou vender um pedaço, nós dois vamos ganhar. Eu vou ganhar com os meus 70%, que vai valer muito mais, e ele vai ganhar com os 30%, que vai valer muito mais. Então, esse é um ganha-ganha. Então, hoje, o Flamengo ainda consegue, com folgas, né, atuando, ou atacando, ou melhorando algumas áreas que podem produzir receitas significantes, pode crescer. Então, por que eu vou vender o Flamengo agora? Meus 30% vale, vamos supor que o clube vale 3 bilhões. Meus 30% valem 300 milhões, 900 milhões. Porra, mas se o Flamengo valeu o dobro, porra, por que eu vou vender por 900 um troço que vale 800? 1.800? Às vezes não faz sentido você fazer isso hoje, uma SAF nem vender 30%, né? Também duvido que algum investidor compre 30%, sem saber quem vai ser o presidente daqui a 2, 3 mandatos. Pode entrar um doido aí de novo, tudo é possível na vida, né? Então, assim, é um risco que esse cara corre. Pode ser que ele queira ter um risco assumido e tem algum tipo de proteção que ele pode fazer se a coisa mudar. Outro desenho é, vamos fazer 100% de SAF, vamos vender na Bolsa, etc e tal. Primeiro, listar ações na Bolsa não foi sucesso no mundo inteiro. Né? Vários clubes já listaram ações na Bolsa e vários saíram da Bolsa de novo. Você tem hoje o único, basicamente, o Manchester United, que tem lá umas cotações. Que vai vender, né? Acho que vai vender agora. Tem um outro clube. Aí você tem a Juventus, que tem pouquinho, você tem lá os clubes de Portugal, mas tudo com pouquinho ação na Bolsa. Quer dizer, o preço das ações da Bolsa não refletem o que vale o clube. Então, assim, vou pegar 100% do Flamengo e botar na Bolsa? Com qual o intuito? Cada sócio vai ter uma ação do Flamengo? Mas vale uma grana preta. Vale uma grana preta na teoria. Quando você vai lá na Bolsa, o valor de Bolsa vai ser muito mais baixo. O que você poderia fazer? Tá? Assim, mas, desculpe, ainda tem um ponto antes. Eu virando SAF, eu já largo com 50 milhões negativo, porque eu vou ter que pagar 5% de imposto. Se eu faturo 1 bi, são 50 milhões que eu já estou jogando ali para o governo, né? Vamos fazer. O que eu faria com esses 50 milhões se não fosse SAF? De repente, eu poderia investir num jogador, poderia investir na compra de um terreno, ou qualquer um outro tipo, obras na Gávea, etc, etc e tal. Então, assim, tem que valer muito a pena para eu já largar, se o meu faturamento mantiver 1 bilhão, 50 milhões. Né? Porque eu já estou dando 50 milhões para o Lula. Porque eu estou pagando imposto de renda, 50 milhões, então tem que valer muito a pena para eu poder gastar esses 50 milhões. O que você poderia fazer um dia? Olha só, eu quero que a torcida do Flamengo tenha 10% do capital, porque é torcida, etc, etc. Tá bom, aí você faz uma venda de 5% do capital, 10%, para os torcedores, para o cara ter ali e dizer, eu sou sócio do Flamengo. Poderia fazer? Pode, assim como você faz de privatização, venda para empregados por um preço menor, vai ser 10%, 5%, mas você pode ser 2%, 3%, fazer lá e vender para o torcedor, só para dizer que o torcedor é um sócio do Flamengo. Não sei se isso vale a pena ou não vale a pena. De novo, teria que largar dos 50 milhões. Eu não sei se você tem vocês chamam um trade-off, que é uma coisa boa vender para torcedor, em compensação já tem que largar de 50 milhões negativo aqui, porque eu vou ter que pagar esse imposto. Assim, não vejo necessidade do Flamengo virar SAF tão cedo, a não ser no dia que ele não consiga mais crescer sua receita com os próprios pés. No dia que isso acontecer, aí sim, vamos considerar
ou trazer um sócio minoritário, com 20%, 30%, 40% que seja, aí vai depender, ou fazer 100%, e a gente faz de uma maneira que você não consiga também, mesmo que o cara compre 50%, ele só vai ter direito a 10% de voto, para você limitar também, não ficar um cara mandando no clube como um todo. Então, assim, tem uma série de maneiras. Mas só para resumir, 0 de chance de ter SAF agora. Quer dizer, chance não, no meu sentido. Se tiver um debate desse no clube, eu já falei que eu sou contra e vou defender que os associados não votem por que o Flamengo vire uma SAF hoje. Quer fazer estádio? Vamos fazer uma SAF para o estádio, separada, o clube tem uma participação e ali é que vai pagar o imposto, mas aí ele vai ter uma receita adicional, o Flamengo vai ter um estádio. Essa é a minha essa é a minha opinião. Bem abrangente. O cara que entende do assunto, né? É diferente. Às vezes eu falo e as pessoas, né? Não, mas é legal. Não sei se conseguiram entender Você trouxe exatamente o que eu falei. Modelos em que mostrando o lado bom, o lado ruim, e colocando o Flamengo dentro dessa seara. E pelo menos pra mim, muito esclarecedor. Até mesmo com relação a essa questão do estádio, de repente você fala assim, vou preparar uma SAF para o estádio. Isso. Porra, ninguém tinha falado disso ainda. Mas né? Eu acho que é uma puta de uma... Analisando aqui isso, eu acho que a gente não tá se aprofundando. Eu acho maravilhoso. Uma boa opção, né? Uma boa opção. Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla está concorrendo ao prêmio iBest na categoria Esportes. Acesse o link que está na descrição ou fixado nos comentários para votar e ajudar a gente e o Mengão a ganhar mais essa. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!